Bom, e aí, pessoal, vamos aí então para a nossa segunda aula. A gente vai continuar fazendo alguns exemplos de eletrólise em meio aquoso. E a eletrólise em meio aquoso que a gente vai fazer agora é a eletrólise do HCl, do ácido clorídrico. Bom, já que é em meio aquoso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dissolver essa substância na água. Então, dissolvendo o ácido na água, vai se formar íons, né? Vai acontecer ionização e vai se formar esses íons aqui na água, beleza? Bom, então aqui a gente vai ter palitinho menor, o nosso cátodo. Eita, telefone aqui, mas deixa quieto. Então aqui, ó, cátodo e o palitinho maior, o nosso ânodo, beleza? Então aqui o nosso ânodo. O que vai acontecer então, pessoal? Vai ter uma briga aqui, né? Vai ter uma briga entre o H+, que é do ácido. Só que o interessante é que quando eu dissolvo esse camarada em água, ó, a água também sofre a sua ionização, sua auto-ionização. Então nós vamos ter também aqui, ó, o H+, que é da água. Ou seja, vai ter dois H+ brigando aqui, entre aspas, né? E aqui no ânodo vai ter outra briga. A briga entre o ânion do ácido, o Cl, e o ânion da água, que é o OH-. Então vamos ver quem vai ganhar essas brigas aqui. Pessoal, aqui o H+ da água ou o H+ do ácido é a mesma coisa. Tá bom? Não tem diferença. O sistema ele não nota a diferença que tem o H+ que veio da água e o H+ que veio do ácido. Tudo é H+. Então, na realidade, aqui não vai ter disputa. É a mesma coisa. Certo? Então, o que eu preciso entender é que o hidrogênio positivo da água ou do ácido, ambos no sistema vão para o cátodo. Beleza? Então, ambos aqui vão para o cátodo e vão sofrer redução. E o que vai acontecer? Esse hidrogênio, quando reduz, vai virar bolha, né? Vai virar gás hidrogênio. Então, esse sistema aqui vai ficar cheio de bolinhas de hidrogênio. Beleza? Então, o que aconteceu aqui no nosso cátodo? A semi-reação catódica. Aconteceu que os hidrogênios reduziram, né? Receberam 2 elétrons, cada um recebeu um, e formou gás hidrogênio. Beleza? Então aqui houve a formação de gás hidrogênio. Então surgiu umas evidências de algumas bolinhas no sistema. Ok? Então gás hidrogênio. E no ânodo, o que aconteceu? Bom, a hidroxila, o íon hidróxido, o OH-, só ganha se o camarada aqui for o flúor ou tiver oxigênio. Como é o cloro, que ele perde. Então é o cloro que vai para o ânodo sofrer oxidação. Então aqui no nosso ânodo, a semi-reação anódica, vai acontecer o seguinte. 2 átomos de cloro vão oxidar, vão perder 2 elétrons e vai formar aqui, ó, gás cloro. Beleza? Então vai formar aqui bolhas de gás cloro nessa parte. Então lá no cátodo teve a liberação de gás hidrogênio e aqui no ânodo teve a liberação de gás cloro. Beleza? 2 gases diferentes em cada polo da eletrólise. Então o que aconteceu aqui, ó? Vamos colocar. Bom, pessoal, H+. Eu percebo então aqui que é o H+, e o Cl que foram para os polos, né? Foi para o cátodo e outro foi para o ânodo. E o que eu percebo? Que se o H+ e o Cl- foi aqueles que viajaram, isso significa que foi o ácido HCl que sofreu eletrólise, certo? Então aqui o ácido sofreu eletrólise. A água aqui não sofreu, certo? Então foi o
ácido que sofreu a eletrólise. A água não participou. Diferente daquele exemplo que a gente tinha visto na aula passada. Aonde, lembra que o NaCl e a água sofreram hidrólise. Aqui só foi o ácido. Então eu posso colocar o seguinte, ó. 2H+, ou se vocês quiserem colocar diretamente, né, sabendo já que o ácido sofreu, ó, o HCl, ele se transformou no quê? Em gás hidrogênio e em gás cloro. Só para equilibrar aqui os valores, 2HCl formando H2Cl2. Né? Os dois elétrons oxidados igual aos dois elétrons reduzidos. Elétron reduzido e oxidado aqui são 2, não preciso balancear. E aqui, ó, os 2H+, com os 2Cl- formou 2 moléculas de ácido clorídrico, né? Então aqui, essa é a eletrólise que aconteceu com esses camaradinhas aqui, beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Mais uma eletrólise aqui. Então, terceiro exemplo. Agora, essa eletrólise, a gente vai pegar o ácido sulfúrico, o H2SO4. Então, ácido H2SO4. Dissolvendo esse camaradinho em água, ele vai liberar 2H+, só que isso não tem tanta influência para nós aqui, e o sulfato, que é o SO4-2. Beleza? Então, ali não tem importância se ele libera 2 ou libera 1. No caso aqui específico, a gente só precisa entender melhor isso aqui. Bom, pessoal, olha só. Agora, a gente vai ligar aqui, ó, palitinho menor. É o nosso cátodo, o nosso polo negativo, onde acontece redução. E aqui, ó, o nosso ânodo, onde acontece a oxidação, certo? Bom, vamos ter a água também aqui ionizando, né? A água também aqui vai participar da brincadeira. Porque já que o ácido foi dissolvido em água aqui, né? Então a gente precisa também contar a ionização da água. O que acontece? Ó? Eu tenho o H+, que é do ácido, e o H+, que é da água. São os dois cátions. Ou seja, na realidade é um cátion só, né? Porque H+ e H+ é a mesma coisa, independente se veio do ácido ou da água mesmo. Beleza? Então aqui H+ é só uma espécie catiônica, né? Um único cátion presente no sistema. E aqui, pessoal, o ânion é o SO4 menos 2, brigando com o OH-, que veio da água. Aqui, pessoal, vai acontecer a mesma coisa que antes. H+ do ácido ou H+ da água é a mesma coisa, então vai o H+ para cá. Quando o H+ vem aqui no cátodo, ele vai sofrer redução e vai formar bolha de gás hidrogênio. Então vai formar bolha aqui de gás hidrogênio. Então o que aconteceu aqui no nosso cátodo? Vamos colocar a equação. Aconteceu o seguinte: os H+ que estavam no sistema, eles reduziram, né, receberam um elétron cada um e formou gás hidrogênio. No ânodo, o que vai acontecer? Bom, agora, pessoal, esse ânion aqui, ele é oxigenado. Ele tem oxigênio, então ele perde. Quem vai para o ânodo vai ser o OH. Então agora o OH consegue, porque quando é oxigenado quem ele está disputando, ele ganha. Então ele consegue ir para o ânodo. E o que vai acontecer com esse OH- quando ele migra para o ânodo? Pessoal, ele vai formar algumas substâncias. A primeira delas é que ele vai formar água. Na oxidação dele, ele forma um pouco de água e também libera um tipo de gás. Que gás que ele vai liberar quando ele for aqui? Ele vai liberar O2, beleza? Então ele vai formar um pouco de água e um pouco de moléculas ali, um pouquinho de bolhas de gás oxigênio. Então vamos colocar aqui, ó. Essa é uma equação bastante importante também da hidroxila, do OH-, porque é bem importante no sentido de é algo que precisa ser guardado. Essas duas equações, tanto do hidrogênio H+, reduzindo, quanto do OH- oxidando,
são bastante importantes aqui. Então aqui, ó, OH-. Então 2 de OH- acaba oxidando 2 elétrons, formando água, e aqui no caso, meio mol de O2, ok? Então aqui, ó, perceba que os elétrons oxidados e reduzidos estão pareados, né? Então foram 2 elétrons reduzidos, 2 elétrons oxidados, tá tudo ok. Então fazendo a equação global. Ah, professor, não entendi como é que faz essas equações. Pessoal, não tenha tanta preocupação com isso. Essas duas equações realmente elas têm que ser guardadas. As outras são mais previsíveis. Essas duas são as mais chatinhas por causa do H+, e por causa do OH-. As outras são mais previsíveis que essas, certo? Então, principalmente aqui do OH- é a mais chatinha de todas, porque ele acaba formando duas substâncias, água e O2, ok? Então, vamos fechar aqui, ó. Perceba, pessoal, que agora quem que migrou? Foi o H+, que foi para o cátodo, e o OH- que foi para o ânodo. H+ e OH-, pessoal, juntando os dois, é água. Aqui eu percebo que quem sofreu hidrólise não foi o ácido. Não, professor, não foi o ácido. Quem sofreu hidrólise foi a água. Então aqui, ó, quem sofreu hidrólise foi a água. Capaz, professor, sério, foi a água. Hidrólise não, eletrólise. Eletrólise, eu tava confundindo os termos. Então foi ele que sofreu eletrólise, a água e não o ácido. Então vamos colocar aqui, ó. A água na reação global, ela formou o quê? H2 e um pouquinho de água. Acaba que fica meio redundante, né? Formou um pouquinho de água. Então acaba que a gente nem precisa colocar essa água aqui, porque é formado um tantinho aqui só. Então aqui formou o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Beleza? Porque daí no caso a água formou água é meio chato, né? Então água formando água. Embora seja formado aqui, mas a gente não precisa colocar exatamente esse camaradinho ali. Tranquilo? Então, pessoal, é exatamente isso que é a eletrólise em meio aquoso, tá? Que nem eu falo, sendo bem específico, né? Essa parte mais de equação aqui não chega a ser nossa vida, como é necessário. Mas se você conseguir prever que íon vai para o cátodo e qual íon vai para o ânodo, e dá pelo menos entender um pouquinho que substâncias gasosas ou sólidas que grudam ou que são formadas, já é muito bom, beleza? Então, pessoal, vamos fechando por aqui.